estudo do livro aos Hebreus. Vocês estão com o livrinho aí? Está todo mundo aí? Quem trouxe o livrinho diz amém. E quem não trouxe, senta do lado de um crente, né? Aqueles... todo. O Dodô na quarta passada, ele falou da superioridade de Jesus sobre a humanidade, né? E o Johnny, no primeiro título, era a superioridade de Cristo sobre os anjos. E o autor de Hebreus, ele está sendo bem ousado, se é que eu posso usar essa palavra, porque ele está tocando em temas, irmãos, muito profundo para o povo daquela época. Então o povo judeu, né, conhecido como hebreus também, quando saíram da terra do Egito, né, eles tinham um apego muito forte com anjos, né, porque Deus usava anjos, Deus enviava anjos, e o anjo falava, e o anjo, né, falou com Daniel e falou. Então esse povo aqui, para essa carta que foi escrita, então eles tinham um apego muito enorme com o anjo. E o autor desconhecido, ele fala que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior à sua humanidade. E no capítulo 3 de Hebreus, ele toca numa ferida, num personagem, vamos falar assim, não vou falar idolatrado, mas um personagem muito enraizado na cultura judaica, que era Moisés. Moisés foi um líder perfeito, Moisés foi um homem ousado e corajoso, usado por Deus para libertar o povo do Egito. 400 anos, irmãos, de escravidão. E um homem com ele mesmo diz, né, deficiência na fala, a gente não sabe, muitos falam que ele era gago, muitos falam que talvez ele não sabia falar direito, que era tímido. Isso não interessa muito para a gente. Eu estava lendo aqui na minha Bíblia, ela tem umas notas, eu achei bastante interessante, que ele fala que o livro de Hebreus, no original, no grego, ele cita pelo menos 15 vezes a palavra melhor ou superior. E essas duas palavras, essas duas expressões, elas estão relacionadas diretamente a Jesus Cristo. Esse povo hebreu, irmãos, eles estavam sofrendo uma perseguição severa na época que essa carta foi escrita. Então estudiosos, eles citam que essa carta foi escrita mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. E esse ano 70 tem um marco na história de Israel, que é quando Israel ela é invadida e ela é totalmente destruída, cumprindo a profecia que Jesus fez, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estudiosos dizem que essa carta foi escrita um pouco antes dessa invasão, que se tivesse escrito no meio, talvez ele teria citado essa invasão. E esses judeus, eles estavam um pouco desesperados, porque eles estavam sofrendo perseguição, porque eles tinham se convertido ao cristianismo, eles tinham se batizado no batismo de João, eles acreditavam que Cristo era o Messias, só que religiosos estavam com outra doutrina, com a doutrina judaica antiga.
E eles começaram a ficar em dúvida se era verdade ou se não era verdade. E o Espírito Santo poderosamente usou o autor para enfatizar a superioridade de Cristo sobre Moisés. Eu destaquei algumas características de Moisés. Isso tudo com base bíblica, tá, irmãos? Não é nada da minha cabeça. E a semelhança de Moisés e de Cristo, irmãos, é muito forte. É muito forte. Tanto que em Hebreus ele fala que Moisés foi apenas uma sombra do que viria. Moisés ele foi um servo na casa, e Cristo foi o filho construtor daquela casa. Moisés era humilde. Lá em Números 12:3 fala que ele era um dos homens mais mansos que existia na terra. Moisés era íntimo com Deus. Moisés intercedia a todo momento pelo povo. Moisés era um homem corajoso, enfrentou o maior líder daquela época, Faraó, com um cajado na mão, irmãos. Ele tinha senso de justiça apuradíssimo. Foi por causa disso que ele teve que fugir do Egito, porque ele viu soldados egípcios escravizando, maltratando o povo hebreu, que ele sabia de onde ele vinha, irmãos. Ele sabia que ele tinha essa linhagem hebreia, vamos falar assim. E ele foi para cima daquele soldado, infelizmente acabou matando aquele soldado, mostrando o senso de justiça que ele tinha. Ele era totalmente dependente de Deus. Ele era um líder. Ele conduziu cerca de 2 milhões de pessoas para fora do Egito, sozinho, irmãos, praticamente. E ele era fiel. Ele permaneceu fiel até o dia da sua morte. Moisés ele errou uma vez, irmãos, depois que ele teve o encontro com Deus naquela sarça. Foi até o que a gente comentou ontem no Gêmeos, né? É impossível você continuar a mesma pessoa depois que você tem um encontro com Deus. Um encontro verdadeiro, irmãos. Não é vir aqui na frente, chorar, eu aceito a Jesus, e da porta para fora. Só misericórdia. É um encontro verdadeiro. Moisés é um antes da sarça e é outro depois da sarça. E depois da sarça, irmãos, ele cometeu apenas um erro, que foi ter batido na rocha, quando Deus pediu para ele tocar na rocha. Essa rocha, ela é uma alusão de Cristo. Cristo é a fonte de água viva. E por causa desse erro, ele não pôde entrar na terra prometida. Só que vocês acham, irmãos, que Moisés ficou triste por isso? Vocês acham que o coração dele estava onde, irmãos? Estava na terra prometida ou no Deus da terra prometida? Em Hebreus, no capítulo 3, dos versos 1 ao 6, fala assim: sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés,
pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Porquanto toda casa é construída por alguém, no entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança do qual nos gloriamos. E a analogia que o livro de Hebreus faz de Jesus e Moisés é que eles foram libertador, os dois. Moisés libertou o povo do Egito, o povo hebreu, tirando eles do Egito e conduzindo eles até a beira do rio Jordão. Jesus libertou a gente da escravidão do pecado. Você é livre, irmãos. Você é livre. Moisés foi mediador da antiga aliança no Sinai, os 10 mandamentos. Jesus é o mediador da nova aliança. Moisés intercedeu, irmãos. Por várias vezes, Deus quis destruir o povo no deserto. E Moisés, com muita humildade e com muito temor, ele clamou pelo povo. Ele chegou a citar, irmãos, que se Deus quisesse destruir o povo, Deus poderia riscar o nome dele do livro da vida. Olha a ousadia desse homem. Jesus intercede, irmãos, por nós. Um profeta prometido. Em Deuteronômio 18:15, Moisés diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E nos evangelhos a gente vê o cumprimento dessa profecia em Jesus Cristo. Moisés conduziu o povo na primeira Páscoa, lá em Êxodo 12, na saída do povo. Deus deu as ordenanças: façam assim, matem um cordeiro, se reúnam, passem o sangue nos umbrais da porta, louvem, se alegrem, comam. Quem tiver necessidade, traga para junto. Jesus, ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro vivo. Moisés foi fiel. Ele foi fiel do começo ao fim do seu chamado. Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Moisés, irmãos, a todo momento apontava para Cristo. A todo momento ele apontava para Cristo. Moisés era uma sombra, Cristo é a realidade. Moisés, ele é servo, Cristo, ele é o Filho de Deus. Moisés libertou do Egito, Cristo liberta a gente do pecado e nos conduz a Canaã celestial. A superioridade de Jesus e de Moisés é algo que eu não preciso falar aqui, porque os irmãos já sabem. Quem que chamou vocês para estarem aqui, irmãos? Foi o Espírito de Moisés ou foi Jesus? Quem que morreu na cruz por vocês?
Foi Moisés ou foi Jesus? Quem que vai vir arrebatar a sua igreja? É Moisés ou Jesus? Então eu acho que não tem dúvidas sobre a superioridade de Cristo e Moisés, amém? Só que o que me chamou a atenção, irmãos, lá no nosso livro, eu não esperava isso. E Deus me fez fazer esse paralelo. Do povo de Israel e da igreja do Senhor. A gente sabe muito bem o que aconteceu no percurso da saída de Israel, que fez, infelizmente, o povo não conseguir entrar na terra prometida. E eu fui buscar, irmãos, as principais características que impediram aquela geração de entrar em Canaã. Primeiro foi a incredulidade. Irmãos, aquele povo viu um rio virar sangue, aquele povo viu fogo cair do céu, aquele povo viu um mar se abrir, aquele povo viu maná cair do céu, aquele povo viu, irmãos, inúmeros milagres, mas mesmo assim eles duvidaram do poder de Deus. E milagre, irmãos, não substitui fé. Os únicos dois que creram, a gente sabe quem é: Josué e Calebe. O medo deles, irmãos, era maior que a promessa que Deus tinha. A todo momento eles questionavam Moisés: por que você nos tirou do Egito? Nós éramos escravos? Éramos, mas a gente lá comia, a gente lá tinha uma cama para dormir. E o que você está fazendo com a gente, Moisés? Você tirou a gente de lá para morrer aqui? Uma murmuração, irmãos, constante. Um barulho, irmãos, que incomodava os ouvidos de Deus. Até quando eu vou ter que suportar esse povo? Até quando eu vou ter que ouvir essa murmuração? Eles eram rebeldes contra a liderança que Deus instituiu. Quantas vezes quiseram substituir Moisés? A própria irmã Miriam ficou leprosa por falar de Moisés, foi excluída do povo. Arão foi corrigido. Seus filhos morreram. Um saudosismo do passado, irmãos. Eles viviam lá. Foi pregado aqui esses dias sobre a mulher de Ló, não foi? O apego daquela mulher. Sodoma e Gomorra pegando fogo, e aquela mulher olhou para trás: mas meu coração está lá. O coração do povo estava no Egito, irmãos. Coração endurecido. E Deus começou o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a semelhança do povo de Israel com a igreja, irmãos.
Que tempo que a gente tem vivido hoje. Crentes que só sabem murmurar, crentes sem fé, crentes que precisam ver milagres para ter certeza que Deus está ali operando, crentes saudosistas, nossa, 20 anos atrás, como era bom servir a Deus. Sai do passado, irmão, está lá. 20 anos atrás estava lá. Deus, Ele é Deus de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que a gente serviu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, é o mesmo hoje, irmãos. É o mesmo hoje. Ele não muda, a gente muda, irmãos. A gente muda. Crentes que falam mal dos seus líderes, que só sabem criticar. Uma geração inteira morreu no deserto, inteira, por causa desses pecados. E o deserto, irmãos, infelizmente, para aquele povo, foi um teste que eles foram reprovados. O deserto, irmãos, ele revela muitas coisas. Ele não é talvez um lugar de maturidade. Eu já vi pessoas falando, o deserto é uma escola, o deserto... Não, irmãos, o deserto é um lugar de revelações. É no deserto que você põe para fora o que realmente você é. E no deserto dos hebreus foi revelado corações instáveis, uma fé superficial e uma dependência enorme de circunstâncias. Se eles comiam carne, glória a Deus. Se faltava carne, por que você tirou a gente de lá? Se eles tomavam água, glória a Deus. Se não tinha mais água, nos trouxe para morrer no deserto. E se a gente vive, irmãos, à base de circunstâncias, nós estamos indo para o caminho errado. E o que tem mantido a gente no deserto espiritual hoje? Porque todo mundo vai passar por o deserto, tá, irmãos? Acho que vocês já vieram ciente disso. Todos nós passaremos por desertos nessa vida, irmãos. Todos. Fé baseada em emoção tem mantido você no deserto? Você vem, ouve o louvor, chora, sai da igreja, e as obras mostram que você não mudou. Dependência de sinais. Deus precisa abrir mares na sua vida. Deus precisa enviar codornizes na sua vida. Deus precisa tirar água da rocha na sua vida, para você ser um crente melhor. O que tem mantido a gente nesse deserto, irmãos? Murmuração constante, nada está bom, o som está alto, esse fundo preto é horrível, a bateria me deixa surdo, as crianças que não param de correr na igreja, as palavras que são duras, o ventilador que é barulhento. Se tivesse ar-condicionado, nossa, que bênção. Aí liga o ar-condicionado, meu Deus do céu,
Misericórdia. Essa murmuração, irmãos, constante, que nos mantém no deserto. Irmãos, a viagem da saída do Egito até a terra prometida, ela duraria 40 dias. E Deus ainda, irmãos, fez um desvio para eles não ter que guerrear. Deus, ele é tão amoroso, irmãos, que ele fez um desvio para os judeus, fazedores de bloco, não tinham dons nenhum da guerra. Deus, ele ainda foi tão maravilhoso, falou: não, vou tirar, eles não vão passar por aqui, eu vou dar uma voltinha aqui atrás, vou falar com eles ali no Monte Sinai rapidinho, e já subo com eles para dentro de Canaã e bênção. 40 dias, irmãos. Saudosismo do passado, resistência à liderança espiritual, um medo maior que a promessa. Jesus chamou a gente, Jesus chamou cada um de nós aqui nessa noite, cada um pelo nome. Irmãos, você não caiu aqui sem querer, você não está aqui por acaso, irmãos, foi Cristo que te chamou. Nosso medo às vezes é maior que a promessa de um reino espiritual, a promessa de uma Canaã eterna, onde mana leite, onde mana mel, terra perfeita. Lá não haverá choro, lá não haverá morte, lá não haverá nada que não seja a glória para Deus. E o que tem te paralisado, irmão? E o que tem mantido você nesse deserto? Pegue essas características, irmãos, do povo de Israel e faça um paralelo com a sua vida nessa noite. Nós não somos perfeitos, irmãos. É o tema da semana. Ungidos erram. Moisés errou, mas Deus se agradou dele, irmãos, porque houve arrependimento. O povo errou, irmãos, mas continuou com o coração duro. Eles saíram do Egito. Uma vez eu ouvi essa frase aqui, eu não lembro quem foi. Eu achei muito interessante. O povo saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu do povo. E libertação física não garante transformação espiritual. Ah, mas eu comprei uma casa, eu comprei um carro. Irmãos, isso não quer dizer nada. Isso não mede espiritualidade de ninguém, irmãos. Você comprou porque você é um bom administrador. E glória a Deus, e continue assim. Saí do aluguel, Deus abençoe. Troquei o carro, Deus abençoe. Fiz uma faculdade, Deus abençoe. Só que isso não mede, irmãos, o grau de espiritualidade de ninguém. De ninguém. Então essa liberdade que você está vivendo hoje, financeira, irmão, Fábio, faz 4 anos que eu não fico doente, que eu não fico resfriado. É Deus cuidando da minha vida. Não, irmãos, é você que não toma vento, não bebe água gelada, não sai no frio sem agasalho. Bênçãos, irmãos, físicas não medem espiritualidade. Jesus é o nosso libertador, irmãos. Ele é o nosso único libertador.
É nele que temos que nos apegar. É nele que temos que confiar. Ele orou por nós. E uma das passagens de João, eu não lembro agora o capítulo, não sei se é 17. Jesus, primeiro ele ora pelo ministério dele, depois ele ora pelos discípulos dele, e no final ele ora por nós. Ele fala com Deus: e aqueles que o Senhor ainda vai me dar. Ele orou, irmãos, por mim, por você, Ale, por você, Ju, por cada um que está aqui nessa noite. Ele clamou ao Deus, ao Pai, por cada um aqui nessa noite. E ele pediu: não deixa eles se perderem. Jesus, ele é superior a tudo, irmãos, que nós conhecemos aqui nessa terra. A tudo. Se preciso for, ele abre um mar na sua vida. Quantos mares já se abriram na sua vida? Para pensar, irmãos. Para pensar. Vamos voltar lá atrás. Volta. Quantos mares ele abriu na sua vida? Quantas vezes ele colocou uma coluna de fogo para te guiar? Quantas vezes ele colocou uma nuvem em cima de você para te cuidar por causa do calor? Quantas vezes ele te alimentou? Quantas vezes ele te deu água quando você estava com sede? Quantas vezes ele fez o rio parar? Quantas vezes você orou para Deus para que aquela muralha caísse na sua vida e ela caiu, irmãos? Olha quantas promessas você já vivenciou. Olha quem você era e quem você é hoje. Olha o que Jesus fez na sua vida e continua fazendo na sua vida. Não sejamos como o povo, irmãos, que só sabe murmurar, falta de fé, vontade de voltar para o Egito. No Egito era mais fácil. Quando eu estava no mundo eu não tinha tanta prova assim. Você estava no braço do diabo, irmãos. Às vezes as pessoas vivem bem aí fora, que o diabo não precisa mais perturbar elas, irmãos, que elas já são do diabo. Se você tem problema, se você tem dificuldade, dê glórias a Jesus por isso. Essa é a nossa vida, irmãos. Vamos cair, vamos. Peça a misericórdia de Jesus para que Ele te levante. É só Ele que é capaz de te levantar. É só Ele que é capaz de tirar você desse Egito que você está vivendo hoje e te conduzir até a terra prometida. Creia em Jesus, irmãos. Creia em Jesus. Em Apocalipse, em Apocalipse 5, e eu estava orando aqui agora, irmãos, antes do culto começar, e Deus colocou esse texto no meu coração. E um trecho de uma música. Eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos nessa noite. Feche, irmãos, os seus olhos. Pensem em Jesus. Olha o louvor que a gente cantou aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Em Apocalipse 5, irmãos,
João diz: então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também o anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. No versículo 11: então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. E eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Esse é o Jesus que te escolheu. Esse é o Jesus que morreu naquela cruz por obediência ao Pai e por amor. Foi por amor, irmãos. Jesus, Ele é superior a tudo. Jesus, Ele é superior aos seus problemas. Jesus, Ele é superior às suas dificuldades. Ele é superior aos seus pecados. Volta, irmãos. Vamos voltar ao primeiro amor, aquele amor que nos arrebatou, aquele amor que fazia a gente chorar de felicidade, de gratidão, mesmo não tendo. Volta para aquele amor, irmãos. Jesus está lá, Ele está te esperando lá, Ele está com a mão estendida. E os anjos clamam: santo, toda a criação exaltado santo para sempre, e o teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo para sempre,
Teu nome, declare, Teu nome. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, não há nada impossível para Ele, irmãos. Não há nada impossível para Ele. Sobre todos e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado é. Povo clama, santo, se ao Rei, Tu és Rei, Jesus, Tu sempre, obrigado, Jesus, santo, santo pra sempre, santo pra sempre, santo pra sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua infinita graça, infinita misericórdia. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, que nos alcançou. Pelo Teu amor que nos constrange, Jesus. Pelo Teu amor, Senhor, que nos faz continuar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas mãos que estão sempre, Senhor, estendidas, meu Pai, prontos, Senhor, para nos levantar. Nós Te glorificamos nessa noite, Senhor. Exaltamos o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu povo aqui nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale melhor, Senhor, a cada coração. E me perdoa, Senhor, se eu falei algo, Senhor, da minha carne, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas inconstâncias. Perdoa, Senhor, os nossos medos, as nossas inseguranças, meu Pai. E declaramos nessa noite que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é superior a tudo, Jesus. O Senhor está acima de todas as coisas. O Seu nome está acima de outro nome, de qualquer nome, Senhor.
dos que viveram nessa terra, dos que vivem nessa terra e dos que virão ainda. Não haverá outro nome igual ao nome de Jesus Cristo. Nos despede, Senhor, na tua santa paz. Leva, Pai, cada um, Senhor, para o seu lar em segurança, Senhor. E que o restante, Senhor, dessa semana, Pai, possamos glorificar o teu nome em tudo o que fizermos, meu Pai. E que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração aqui nesse lugar, fora daqui, Senhor. Tudo o que fizermos seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa noite estarmos na tua casa, junto com os meus irmãos. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.